Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Stoessio que vos fala aqui do canal Inacreditável História. Só que hoje a gente vai estar falando aí de geografia, né? Vamos abordar aí algumas questões sobre a geografia geral, mais voltadas para o contexto da nova ordem mundial que a gente viu a aula passada e a gente vai dar sequência no nosso conteúdo. Então, espero que vocês gostem, mas lembre-se, né? Aproveite, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha, isso é muito importante para mim aqui. Falou galera? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, né? Bom, geografia geral, como eu estava dizendo, a gente ia dar sequência na nossa atividade, na nossa aula da semana passada, onde eu ia estar abordando com vocês aí, né, a nova geopolítica das nações. Então, é o tema da nossa videoaula de hoje. Lógico que a gente vai estar falando sobre várias outras coisas, mas o tema central da nossa videoaula de hoje é a nova geopolítica das nações. Essa, né, é o tema da nossa videoaula de hoje, galera. Então, para começo de conversa, quando a gente fala em geopolítica, né, a gente está falando sobre tudo que envolve o mundo como um todo, né? Desde as questões econômicas, questões políticas, militares, vários assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. Blocos econômicos, o pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, são todos esses assuntos que envolvem, né, essas questões aí sobre a geopolítica das nações. Ok, galera? Então, para começo de conversa, qual que é a maior potência, né, do mundo atual? Do mundo globalizado em que a gente vive hoje? É os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos exercem um poder global muito grande. Né, sem sombra de dúvidas, né, foi o primeiro estado ou o primeiro país, né, que se formou fora da região daquele bloco europeu. Né? Mas a conquista dos Estados Unidos, seu processo, né, de colonização, foi uma obra, lógico, baseada nos primórdios, né, do expansionismo europeu. Né? Assim como a sua guerra de independência, né, que foi semelhante a uma guerra europeia. Né? Seu nascimento ele foi controverso. Né? A questão do sistema político que tinha naquela época. A gente costuma falar muito, né, na questão das 13 colônias. Em história a gente aborda muito esse assunto, né, que fala que foi o processo de independência dos Estados Unidos, que, né, recentemente foi comemorado agora no dia 4 de julho, né, a independência dos Estados Unidos. E contou com vários conflitos, né, civis e militares. Né? Então, a conta dessa independência, né, das 13 colônias, a questão, quando a gente aborda a questão do destino manifesto, né, o manifesto de nos tornarmos independentes, é isso que a gente vai abordar, né, para começo de conversa, né, sobre o poder que os Estados Unidos ele exerce, né, sobre as outras nações nos dias atuais. Então, essa geopolítica, né, lógico que ao longo dos anos ela foi se transformando, né, e o próprio Estados Unidos se tornou uma grande potência e até por alguns outros países é citado como um império, o Império Norte-Americano.
Esse Império Norte-Americano, só para vocês terem uma ideia, galera, ele é global. Tá? Olha o tamanho que é esse processo global dos Estados Unidos. Né? As informações, tudo de novidade, né? Todas as tendências mundiais, tudo, né, passa lá nos Estados Unidos, começa por lá. Né? Então mostra mais uma vez que os Estados Unidos ele é soberano, né? Ele é soberano perante o mundo, né? É o grande, é o todo-poderoso. Né? Então fica aí essas questões aí que é para a gente conhecer um pouquinho melhor. Mas ainda falando, né, perdão, da questão desse poder global que os Estados Unidos têm, só para vocês terem uma ideia, grande parte de todas as empresas, né, desses conglomerados multinacionais, eles estão localizados aonde? Né? Se vocês verem aí, eu coloquei para vocês terem uma ideia. Né? As grandes empresas, esse mundo global que a gente vive, aí a gente pega várias empresas. Né? A gente pega desde bancos, indústrias alimentícias, empresas de fast food, lojas de varejo, tecnologia, questão de remédio, tudo está onde? Lá no Tio Sam, lá nos Estados Unidos. Exemplo, Coca-Cola, McDonald's, Ford, são todas essas empresas são conglomerados multinacionais, o que simboliza cada vez mais essa ideia do poder global que os Estados Unidos, né, influencia dentro dessa nova geopolítica. Porque essa nova geopolítica é marcada tanto nas questões políticas quanto nas questões econômicas. Principalmente nas questões econômicas. Porque elas que ditam o mercado. Elas que vão ditar todas essas regras, entre aspas, que a gente vem seguindo, né, ao longo aí desses últimos anos. Desse período mais atual. Entendeu, galera? Então é o seguinte, como que a gente vai entender, ou vamos conceitualizar, ou contextualizar, né, a questão desse poder global dos Estados Unidos? Porque começa onde? Lá na Primeira Guerra Mundial. Então aí a gente pega um pouquinho da história. Por quê? Os Estados Unidos teve um papel muito importante, né, na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ele teve uma participação decisiva para a vitória da Inglaterra, ou da Grã-Bretanha, como vocês preferirem, e da França na Europa na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, teve uma participação muito importante na Conferência de Paz do Tratado de Versalhes. Tá? Mas foi só a partir da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos, ou que o poderio norte-americano, né, ele vai ocupar o seu lugar de destaque, o seu lugar de espaço dentro desse sistema, né, mundial. Aí impondo cada vez mais a questão do seu poder e da sua hegemonia perante a Europa, a Ásia, né, e mais para frente no Oriente Médio, ou seja, em todo o mundo. Só que a engenharia desse sistema, o conceito desse sistema, apoiou-se no pós-guerra, quando a gente entra mais a fundo nas questões da Guerra Fria, porque se polarizou o mundo naquela época. O mundo ele se dividiu, se tornou um bipolar. Né? Não é que ele sofre de transtorno bipolar. Não. Ele se bipolarizou em dois sistemas econômicos. Quais eram aqueles sistemas econômicos que a gente tinha, né, na Guerra Fria? A gente tinha lá o capitalismo e o socialismo. Então, se polarizou nesses dois modelos. Ele polarizou nessas duas ideias, nesses dois ideais. Né? Então, e isso favoreceu muito a questão dos Estados Unidos, por ele ter uma relação muito mais privilegiada com a Inglaterra, ou com a Grã-Bretanha, como vocês quiserem. Tá? Só que, além disso, além de ele se tornar, ter aquele papel de destaque, né, se tornar uma grande nação, né, ele vai ter um papel decisivo também nas questões militares ou paramilitares. Né? Por exemplo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa toda devastada por causa da guerra, quem que vai financiar esses países, né, para se reerguer? Os Estados Unidos.
eles vão criar uma organização chamada OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que vai dar um jeito de apoiar essas nações que foram fragilizadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele vai fazer? Além de ele fortalecer essas nações militarmente, ele vai favorecer também essas nações economicamente. Ou seja, ele vai dar apoio econômico e paramilitar. Né? Ele vai ajudar quem? A Inglaterra, a França, o próprio Japão, né? Vai ajudar até a Alemanha. E vai se tornar ali uma forma de ser um protegido norte-americano ou protetorados militares. Né? Então, esses países, Japão, Inglaterra, a própria Alemanha, vão se tornar como se fosse um corpo de apoio e de segurança, né, para esses países que estão fragilizados, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. E ele, o próprio Estados Unidos, ele vai se tornar líder regional e mundial, principalmente na questão que a gente faz o processo de acumulação de capital, tanto na Europa quanto na Ásia. Então, é cada vez mais evidente essa potência que os Estados Unidos está se tornando. Só que o que acontece, galera? Esse poder dos Estados Unidos acontece em decorrência de uma série de acontecimentos, que acaba até colocando em evidência, ou colocando em xeque, tá, a questão do poderio norte-americano. Tá? Quando eu falo que esse poderio norte-americano, é por causa da Guerra Fria, quando houve essa bipolarização. Né? O que acontece? Quando você tem, né, uma nação que é soberana e ela fica meio ali, sendo desafiada, sendo provocada, né? O que vai acontecer? Vai ter que ter uma resposta imediata. Ou seja, a mesma coisa que você acordar um gigante adormecido. Você acordou um gigante adormecido e ele tem que dar essa resposta imediata. E isso, essa retomada da hegemonia norte-americana lá na década de 80, vai fazer com que o mundo como um todo passe por transformações. Né? Mas mesmo assim, ao longo do século XX, quais foram essas transformações? Primeiro, os Estados Unidos, ele só é essa grande potência graças à União Soviética. Por quê? A própria União Soviética, durante o período da Guerra Fria, o que ela vai fazer? Ela vai se fortalecer tecnologicamente, tanto no campo militar quanto na questão espacial. O que vai fazer com que os Estados Unidos fiquem assustados? Nossa, mas como? Né? Nós, o Todo-Poderoso, estamos perdendo para uma União Soviética. Então, isso foi uma reação em cadeia, né, que é aquela história, né, de você provocar, desafiar, né, essa nação, né, e aí é uma questão de você correr atrás do prejuízo. Então, o que vai acontecer? Foi até favorável para os Estados Unidos nessa questão de você incentivar. Incentivar aqui, né, investimento maciço e incisivo em áreas de tecnologia, áreas militares. Né? É uma coisa que vamos falar assim, é a questão de uma resposta rápida. Né? Foi um período ali onde a própria instabilidade da governança que os Estados Unidos tinha perante os outros países ficou ameaçada. Aí o que acontece? O próprio Estados Unidos começa a se manifestar de forma mais incisiva, investindo cada vez mais. E foi isso que aconteceu. Né? Só que esse contexto todo tem um limite. Né? Qual que é esse limite? Né? Ou onde você põe em xeque todas essas questões? Logo quando encerra a Guerra Fria, né, e cai por terra o sistema socialista, né, o auge da globalização financeira, lá daquelas empresas que eu mostrei, dos grandes conglomerados, né, Coca-Cola, McDonald's, Ford, IBM, Microsoft, Apple, que vão surgindo, né, os Estados Unidos ele fica ali numa posição de braço aqui de barco, né, mão de barco do braço, tranquilo e favorável, né? Sendo que falar assim, ninguém vai nos ameaçar agora. Pelo contrário, aí que vai bater em cima. Por quê? Vai ter a questão do terrorismo, a questão da guerra ao terror.
Isso vai colocar mais uma vez à prova a questão de soberania que os Estados Unidos exerce nos outros países. A questão da guerra ao terror. Então, até ali, início dos anos 2000, estava tudo tranquilo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos viveu uma década tranquila, soberano, maior economia do planeta, né? Fazendo investimento aqui, fazendo investimento ali, ajudando aqui, ajudando ali. Só que a partir de 2001, quando então o presidente George Bush, o filho, né, ele revolucionou e mudou a política, ou a retórica da política externa, né, norte-americana. Por quê? Voltou-se a usar um linguajar mais militar. Ou seja, defendendo o direito dos Estados Unidos fazer intervenções onde ele tivesse que fazer, em nome da própria guerra global que ele travou contra o terrorismo, logo após os atentados que a gente teve em 11 de setembro de 2001. Só que mesmo assim, né, nos seus momentos, né, de mais belicistas, assim, de ataque desenfreado, aquela coisa incessante para combater o terrorismo, né, a própria administração do presidente norte-americano George Bush, que não abandona o discurso também da questão do liberalismo econômico. A questão do liberalismo econômico é baseada em quê? Em pouca intervenção do governo. Ou seja, o próprio mercado, aquele mercado globalizado que vai ditar as regras. Quais são as regras? As regras do capital. E ao mesmo tempo, enquanto a gente está vendo esse discurso paramilitar, esse discurso liberal, a gente está assistindo ao retorno da questão da competição de mercado, ou competição mercantilista, entre as suas economias nacionais. E isso vai repercutir no mundo inteiro. Ou seja, os países do mundo, todos os países aqui, eles vão começar a se, não guerrear, mas competir entre si. Competir, logicamente, de forma sadia, entre aspas, porque a concorrência em cima de tudo isso vai ser muito grande. Tá? Aí, essa volta das nações, né, no início do século XXI, é mais uma vez a questão da expansão do território americano, ou melhor dizendo, a questão do Império Norte-Americano. Porque com os ataques do 11 de setembro, se viu-se mais uma vez os Estados Unidos ameaçados a tudo isso. Então, o que vai reacender? Qual é a chama que vai reacender? Vai ser a competição entre as nações de todos os lados. Tecnologia, questão de saúde, questões econômicas, políticas, colocando aí algumas questões de incerteza, né? E virar, como assim, novas potências surgindo. Ou seja, potências regionais. Né? Você pega ali na Ásia, qual que é o forte ali na Ásia? É a China hoje. Né? Mais um pouco, você tem o Japão também, fazendo frente às questões tecnológicas. No Oriente Médio, você vai ter o quê? A questão do petróleo, forte concorrente, né, dos Estados Unidos na questão do petróleo como um todo. Então, essa questão desses tabuleiros regionais, com esse surgimento de potências regionais, vai começar por onde? Lá no Oriente Médio. Perdão de novo, cara. Tossezinha, não é coronavírus, não é só uma tossezinha chata aí mesmo. Mas o que acontece? Lembrando, né? Fique de máscara. Mas o que acontece, galera? Começando pelo Oriente Médio, essa questão da regionalização, né, dessas potências regionais, não é no século XXI. Começa lá nos anos 90, com George Bush pai, tá? Que ele vai atrás em busca do petróleo, porque ele já vê naquela época uma ameaça, né, do Oriente Médio abalando ou mexendo com a estrutura da hegemonia petrolífica norte-americana. Então, o que vai fazer? Vamos guerrear. É uma forma de você guerrear, conquistar, expandir e acabou. Dizimar. Eu falo assim, que é quando uma nova civilização tem que surgir ou emergir, uma outra tem que sucumbir. Então, é mais ou menos essa ideia dos Estados Unidos. Só que aí a gente passa por várias questões. Por exemplo, a Europa. A Europa está ali.
bracinho debaixo do braço, né? Mãozinha debaixo do braço, sossegadinho. Então, ali na Europa está mais tranquilo e está favorável para os Estados Unidos. Eles me ajudam, eu ajudo eles, a gente faz essa política intercambial e está tudo certo, tá beleza. Está favorável demais. Na América Latina, o cenário já é um pouco mais diferente. Por quê? Na América Latina, ou aqui na nossa América do Sul, nessa nossa regiãozinha aqui, o que acontece? A gente é extremamente dependente dessa potência norte-americana. Né? A gente depende da tecnologia. Nós, para eles, norte-americanos, somos o quê? Fornecedor de matéria-prima. Nós não temos tecnologia para bater de frente. Você vai hoje, vai comprar um celular. Exemplo, você vai comprar que celular? Se você tem dinheiro, você vai comprar um nacional aqui brasileiro, um positivo da vida, ou você vai comprar lá um... Olha, se tiver um poderio financeiro, você vai comprar um iPhone? Qual você vai comprar? Se você tiver poder. Você não vai comprar um positivo. Não menosprezando o positivo. Tá? Mas, em questões tecnológicas, quem tem mais a ganhar? Quem é melhor? Positivo ou Apple? Ou se a gente pegar outras empresas, Motorola, Samsung e por aí vai, LG, você não vai comprar. Você vai comprar aquela que é melhor, que você acha melhor. Você vai comprar um computador. Vai comprar um computador positivo ou você vai comprar um Acer, um Asus, um iMac? Você vai comprar aquele que é melhor para você. Então a gente é ali, para eles, um fornecedor simplesmente de matéria-prima. Por exemplo, eu fabricar o plástico do notebook, né, a capa dele. Da onde você acha que vem esse plástico? Vem daqui, do Brasil. O maior produtor de plástico do mundo. A gente manda a matéria-prima para eles, é lá, refina, pronto, faz o notebook, faz a carcaça. De um notebook, de um computador, de um celular, pneu. Né? Tem várias, N tipos de produtos. Aí a gente parte para o continente africano. Vou nem falar, desculpa. Continente africano, coitado. Está numa pindaíba que, pelo amor de Deus, né? Então é uma questão inviável. Apesar que essa situação do continente africano, dentro de todas as suas nações, vai se destacar uma. O resto, infelizmente, não dá para fazer frente à grande potência. Né? E aí a gente entra, por fim, na questão, né, do lado asiático. Né? Lá na Ásia, você tem lá grandes, né, e temos grandes potências lá. Você tem a Rússia, você tem a China, você tem a Índia, Japão. Vai fazer frente aos Estados Unidos. De uma forma ou de outra. A China, hoje, dia atual, hoje, qual que é a segunda maior potência do mundo que faz frente aos Estados Unidos? A China. Então, ali é uma incógnita. Por quê? A densidade demográfica daquela região, a quantidade de habitantes que tem. Pegar a China, Índia e Rússia, pô, olha o tanto de habitantes que não tem lá. É gente pra caramba. Aí você tem lá empresas que são, pô, tecnológicas demais. Você tem Japão, você tem Coreia, que se destacam e fazem frente. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, onde os Estados Unidos, né, ou a empresa Apple, onde ela fabrica o seu celular? Você acha que é nos Estados Unidos? Não, não é nos Estados Unidos. Fabrica onde tem menor mão de obra. O custo de mão de obra. Por quê? Imagina se você comprar hoje, você paga um iPhone 6 mil, 7 mil, 8 mil reais, ele é fabricado na Índia, onde a mão de obra lá é muito barata. Imagina se fosse fabricado nos Estados Unidos. Ia pagar o dobro do preço. É um absurdo. E ele já paga caro. Num celular que, sei lá, eu não consigo. É bom? Deve ser. Tem muita gente que compra, mas eu não consigo ver graça. Tem muita gente que compra um iPhone para ostentar. Ah, eu tenho um iPhone, beleza. Gosto é igual cotovelo, cada um tem o seu. Tá? Então, gosto é gosto. Eu. Não. Para mim, celular tem que liga, que faz ligação, então, acabou. Então, tem isso, é uma incógnita. Né? Essa questão aí é uma incógnita, não dá para a gente mensurar. Em meio a tudo isso, o que a gente vai ter? Não é matemática, mas é uma questão de geometria. Né? Não há dúvida, em nenhum momento, né, que a geopolítica e a economia vai estar ali, caminhando junto. Né? Por quê? Vai ter a questão de tratar de recursos,
né? A questão de uma competição de recursos naturais. Se os Estados Unidos não tem, vai atrás de um país que tem. Né? É uma questão estratégica, tanto na questão do Estado como dos capitais privados. E aí a questão que a gente entra sempre em abordar a questão truculenta e violenta, né? A questão da monopolização, é um monopólio que existe hoje. Pô, pega a indústria cinematográfica hoje, nos Estados Unidos. As grandes empresas, o que você tem? Você tem de um lado, você tem a Disney, de outro lado, você tem a DC. Para quem é um pouquinho, conhece um pouquinho de cinema aí. Qual que é as duas empresas grandes hoje? Né, que está aí arrecadando bilheterias astronômicas nos cinemas mundiais. São as duas. Virou praticamente um monopólio. É só as duas que tomam conta. A Disney hoje, pô, compra tudo. Foi lá, comprou a Marvel, depois comprou a Fox, depois comprou a ESPN, foi comprando. Virou monopólio, é tudo de uma empresa só. E isso eu estou dando um exemplo da indústria cinematográfica. Não estou nem falando em outras questões. Petróleo, energia. Virou um monopólio gigantesco. Né? Tudo ali na mão dos Estados Unidos. Se tornou ali. Né? Aí a gente parte, né, nessa questão da geometria. Desculpa de novo, mas essa questão dessa geometria, né, você vai ter essa competição. Estados Unidos, China e Índia, que eu acabei de falar para vocês. Né? Você vira essa competição gigantesca. Regiões que dispõem de grandes matrizes energéticas, que movem essa locomotiva, quando eu digo locomotiva, é a nação, é o país, né? Levando e impulsionando cada vez mais nas questões econômicas mundiais. Você tem Estados Unidos, China e Índia. Por que Estados Unidos, China e Índia? Mas, professor, a Índia é um país subdesenvolvido. Mas e quantos habitantes tem lá? Olha o mercado consumidor que é o mercado da Índia, da China. Né? Então, se você olhar para as duas pontas do eixo do mapa, né? Se você pegar o mapa e olhar, né? Onde que está? Estados Unidos, aqui na América, e ali na Ásia. Então, eles vão disputando. Por exemplo, onde está a maior usina hidrelétrica do mundo hoje? Na China. A usina Três Gargantas. E olha que interessante. A usina Três Gargantas é a maior do mundo. E tem filial aqui no Brasil. Só ele, em Ilha Solteira. É do mesmo grupo. O grupo chinês. Estão investindo. Porque tem potencial. Então isso vai crescer cada vez mais. E o que é isso? É você aumentar cada vez mais essa competição. Né? Aí você acaba virando um círculo vicioso, uma reação em cadeia, transformando isso num triângulo econômico, né? Que se compete entre si. E essas economias tentando dominar as outras, principalmente aonde? Na América do Sul e na África. Aí você parte para o outro lado. Olha lá, as três ali, ó. Bandeirinha dos Estados Unidos, bandeirinha da Índia e da China. São as potências, cara. Né? Nesse sentido. Tá? Aí você tem o quê? A questão ainda ali, né, nessa geometria entre a América do Sul. Sai a Índia entre a América do Sul. Porque no caso da América do Sul, foi uma questão diferente. Por quê? A América do Sul está passando por um processo de crise econômica. Tá? Então, o que tinha isso em mente? Período de vaca magra. Né, que ia começar com baixo crescimento, desequilíbrio externo, aí entra vários fatores. Né? Falta de competitividade, crises em países, né, como a Argentina, a Venezuela, o próprio Brasil. Só que depois, né, vai dar aquele upzinho, vai começar a melhorar. Né? Então vai, né, ser benéfico tanto para os Estados Unidos e para a China. Por quê? Porque é desses países, né, daqui da América do Sul, que essas duas grandes potências mundiais vão tirar seus recursos naturais, vão contribuir com matéria-prima e faz aquela troca de intercâmbio de tecnologia. Ah, a China tem tecnologia disso, o Brasil tem daquilo, vamos trocar.
é uma contrapartida. Se a gente parar para pensar hoje, no século XXI, isso aqui está de volta. Porque em vez de aqui ser a União Soviética, é a China. A China não deixou de ser um país socialista. Então é esse complemento todo aí. Aí o que você tem? Bloco econômico. É a nova onda do momento. Por que eu peguei o BRICS? Você já deve ter ouvido falar de blocos econômicos. Em aulas de história ou até de geografia. Né? O que a gente vai ter? Né? Tem aqui na América do Sul, tem o Mercosul. O que a gente tem lá na Europa? Tem a zona do euro, da Europa. Todos os países do continente europeu. Ali nos Estados Unidos você tem a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, NAFTA, BRICS. Qual é o significado da palavra BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que contêm esse potencial para ser, ao mesmo tempo, uma grande potência, figurando entre aí e fazendo até frente aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo serve de apoio, porque é extremamente dependente do poder norte-americano, do poder financeiro. Então você tem o Brasil. O Brasil é extremamente dependente. Só que a gente vai entrar num outro ponto dessa geopolítica, dessas nações, né, que se desencadeia uma desigualdade social. Porque a gente se torna dependente de tudo isso. A gente fica refém dessas tecnologias. Ficamos refém de todas essas questões. Então, essa geopolítica interfere, principalmente quando a gente se aborda em questões, né, de desigualdade social. Aí você tem, na sequência, você tem a África do Sul, país mais rico do continente africano. Ou se a África do Sul, o país mais rico do continente africano, mas o que? É questão de mão de obra. E qual que é o problema da África do Sul? Esbarra na questão da desigualdade social mais uma vez. Por quê? É um país que só serve como mão de obra. Aí o que a gente tem? A Índia. A Índia não, perdão, a Rússia. O que a Rússia é? Eterna rival dos Estados Unidos. Só que com grande potencial. Só que quem ela vai favorecer? Ela não vai favorecer os Estados Unidos, pelo contrário, ela vai favorecer quem? A China, o próprio Brasil, né? A Índia, a África do Sul. É um acordo multilateral entre países, é uma geopolítica regional, como a gente está dizendo. Aí a gente tem a Índia, 1 bilhão de habitantes, mais de 1 bilhão de habitantes, que é mão de obra, favorecer o grande conglomerado, o grande império. Né? São todas essas questões que estão envolvidas em relação a isso. E por fim a gente tem a China, segunda hoje maior potência do mundo, fazendo frente aos Estados Unidos ali, pau a pau, digamos assim, né? Fazendo frente. Só que esbarra também na questão social. Todos esses países, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, esbarram na questão da desigualdade social. Em síntese, principalmente pegando a China, a Índia e a África, o que acontece? Essas mudanças econômicas, lideradas, né, isso a gente pega, eu falando de BRICS, né, falando de BRICS, né, aí a gente entra nessa questão de China, Índia e África. Essas mudanças na economia entre Ásia, África, América Latina, são lideradas por quem? Por essas potências, principalmente China e Índia. Por quê? É um fato de enorme importância a questão de você redesenhar essa nova ordem geopolítica das nações. Porque pela primeira vez na economia do mundo, nesse sistema, as relações Sul-Sul adquirem uma densidade muito importante de expansão. Com o quê? Com capacidade de gerar interesses no mundo do capital e do poder. E quase no mesmo espaço onde floresceram no século XX as ideias ou a ideologia terceiro-mundista. Ou seja, um país que não está alinhado com os países do primeiro mundo. E ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente vai ter
bendita da desigualdade social. Onde você vê países ganhando muito dinheiro e, ao mesmo tempo, pessoas passando fome. Pega hoje, o tempo que a gente está vivendo, tempo outro de pandemia, esse novo normal. Pô, tô aqui no meu estúdio, eu estou isolado, sozinho, posso ficar sem máscara. Mas e as pessoas que não têm condição, têm que trabalhar, estão passando fome, e não têm trabalho? É a mazela da desigualdade social. É o oposto, você vê ali, né? Apartamento chique, bonito, e ao fundo você tem as favelas. Quem sofre com isso? A corda arrebenta sempre, 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 sempre no lado mais fraco. Essa aí, essa nova geopolítica das nações. E é isso. O que vai ser no futuro? Bom, Deus sabe. Mas é isso, galera. Salve, galera! Estou de volta. Espero que vocês tenham curtido a nossa videoaula de hoje sobre, nova ordem mundial, questões que envolvem aí os Estados Unidos, blocos econômicos, desigualdade social, todas essas questões que envolvem esse nosso mundo atual, esse mundo moderno que a gente está vivendo. Tá? Então, espero que vocês tenham curtido, estudem bastante, não deixem de assistir as nossas videoaulas. Se perdeu alguma, veja lá, volta lá atrás, veja novamente, porque tudo é uma ligação entre elas. Falou, galera? Um forte abraço. A gente se vê semana que vem, na segunda-feira com História do Brasil, e quarta-feira aqui com Geografia. Mas deixe seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, e tamo junto, e aí qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Forte abraço e até lá!